A Bíblia tem algo a dizer sobre a cremação dos mortos. Essa prática poderia impedir a ressurreição dos crentes. É interessante notar que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional. Especialistas afirmam que essa tendência continuará crescendo, podendo chegar a impressionante 70% de preferência em menos de uma década. Isso nos leva a uma questão crucial. Os cristãos deveriam considerar a cremação para si ou seus familiares. O que deveriam pensar sobre este tema tão delicado, considerando a promessa de ressurreição na Bíblia? Para responder a essas perguntas, abordaremos 4 questões fundamentais. Mas antes, reflita: você autorizaria sua própria cremação? Vamos às perguntas. O que se entende por cremação? O que a Bíblia diz sobre isso? A cremação impediria ou afetaria a promessa do corpo ressuscitado? O que devemos considerar antes de decidir ser cremado ou não? Comecemos pela primeira pergunta. O que é cremação? É um processo que reduz um corpo humano falecido a cinzas. Antes da cremação, removem-se objetos metálicos do corpo, como joias ou próteses, e o colocam em um ataúde ou recipiente especial. O corpo é então levado ao crematório, onde é submetido a temperaturas extremamente altas, aproximadamente 1000 graus Celsius. Esse processo não é instantâneo e leva várias horas. O corpo é exposto a calor intenso, os tecidos se decompõem e evaporam, restando apenas ossos e fragmentos ósseos. Esses restos ósseos são triturados em um pó fino, conhecido como cinzas. É importante ressaltar que essas cinzas são diferentes das de uma fogueira comum. São inodoras e não contêm carbono. As cinzas são então recolhidas e colocadas em uma urna. O destino final dessas cinzas depende da vontade do falecido ou de seus familiares. Podem ser enterradas, espalhadas ou guardadas. A Bíblia diz em Gênesis 3:19: com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó voltarás. Esta declaração ressalta nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos. A cremação, de certa forma, está em consonância com essa ideia, representando um retorno à nossa essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, decompõe-se gradualmente até se converter em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. A cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos falecimentos agora optam por este método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. No ciclo de vida e morte, a cremação se torna um eco de nossa origem e destino. Do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável que o enterro tradicional. Pesquisas mostram que os enterros convencionais requerem grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para o embalsamamento, além de ataúdes de madeira e lápides, causando um impacto ambiental significativo. Em comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos, explicando a crescente preferência por práticas mais ecológicas. Além do aspecto ambiental, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Algumas tradições a veem como um método de purificação e liberação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre esta prática. Vamos examinar o que a Bíblia diz sobre a cremação. É importante notar que as Escrituras não abordam especificamente a prática da cremação ou incineração, deixando espaço para interpretações sobre como lidar com os corpos após a morte. Embora não haja instruções diretas sobre enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas oferecem contextos sobre essas práticas. Surpreendentemente, a Bíblia contém exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender a perspectiva divina sobre cremação e enterro. Ao longo das Escrituras, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, está associado à purificação e à presença divina, como na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, Êxodo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante o confronto de Elias com os profetas de Baal, 1 Reis 18:36-39. O fogo, portanto, não carrega necessariamente conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Abraão, por exemplo, comprou uma caverna em Macela para enterrar sua esposa Sara, Gênesis 23, e José fez os filhos de Israel prometerem que levariam seus ossos de volta à terra prometida, Gênesis 50:25.
Esses exemplos demonstram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus, embora não sejam mandatos explícitos para os cristãos modernos, mas sim exemplos culturais e contextuais. À medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também se transformam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado e os custos associados aos enterros tradicionais podem ser excessivos. Neste contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e frequentemente mais acessível. Além disso, é fundamental considerar que na teologia cristã, a ênfase é colocada na ressurreição e na vida eterna, em vez do estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João 11:25-26: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esta mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Um dos exemplos mais citados na Bíblia relacionado à cremação é o relato em 1 Samuel 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. O texto diz que os guerreiros viajaram durante a noite até Bet-Sean, retiraram os corpos de Saul e seus filhos da parede, os trouxeram a Jabes, onde queimaram os corpos. Depois, pegaram seus ossos e os enterraram sob o tamarisco em Jabes, jejuando por 7 dias. A escolha de queimar os corpos provavelmente se deu devido à condição em que se encontravam, possivelmente mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional ou transporte para sepultamento não era prático. O texto indica que os corpos foram retirados da parede, sugerindo que provavelmente estavam em um estado deplorável após a derrota e exposição pública. É possível que tivessem sofrido mutilações ou danos significativos que tornassem difícil ou impossível um enterro tradicional. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos mortais. De fato, o traslado dos corpos de Saul e seus filhos de Bet-Sean até Jabes para realizar a cremação e posterior enterro dos ossos demonstra um esforço considerável para proporcionar-lhes uma despedida digna, apesar das circunstâncias adversas. O jejum de 7 dias reforça a ideia de que se tratou de um processo cerimonioso e carregado de pesar. Portanto, este episódio parece mais uma solução pragmática diante de circunstâncias trágicas do que um desvio das normas de enterro tradicionais. A cremação, neste caso, provavelmente foi escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, considerando as condições em que seus corpos foram encontrados. Este trecho não indica um rechaço geral ao enterro tradicional, mas sim uma adaptação às realidades práticas de uma situação específica. Com base nessa análise, a cremação parece ter sido uma prática excepcional na antiga Israel, e não um costume habitual. Os indícios sugerem que a cultura tradicional, com enterros em túmulos ou cavernas, era a norma predominante naquela época e cultura. Os relatos de reis e líderes do Antigo Testamento sendo enterrados em sepulturas familiares corroboram esta observação. A cremação aparenta ter sido reservada para situações excepcionais, quando o enterro tradicional não era viável ou seguro. Surpreendentemente, existem referências na Bíblia onde a incineração está ligada à pena de imolação, embora estas não se relacionem diretamente com a cremação voluntária ou como método para descartar corpos. Por exemplo, em Gênesis 38:24, menciona-se o caso de Tamar, que foi condenada a ser queimada por adultério, embora mais tarde sua inocência tenha sido provada. Levítico 20:14 prescreve a queima como castigo para certas transgressões sexuais. Em Números 16, narra-se como um fogo do Senhor consome 250 homens que ofereciam incenso de maneira indevida. Em Josué 7, Acã e sua família são apedrejados e depois queimados devido ao seu pecado de tomar objetos proibidos. Essas passagens refletem o uso do fogo como um meio de castigo ou purificação, mas não abordam especificamente a cremação como prática funerária. Em muitos desses casos, a queima de corpos estava associada à violação de leis e mandamentos, indicando uma forma de julgamento divino mais do que uma diretriz sobre como manejar os restos mortais. Adicionalmente, em 2 Reis 21, descreve-se como o rei Manassés praticou rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não esteja diretamente relacionado com a cremação, isso ilustra a conexão entre o fogo e os atos religiosos extremos na antiguidade. Por outro lado, em 2 Reis 23,
O rei Josias enfrenta os lugares de culto pagão e ordena queimar ossos humanos nos altares em Betel para profaná-los. Embora não se mencione explicitamente a cremação como a entendemos hoje, esses eventos sublinham a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Vamos analisar mais profundamente essa perspectiva bíblica sobre o manejo de restos mortais e suas implicações espirituais. Em Números 19, estabelece-se que quem toca alguém que tenha sido morto e sepultado estará impuro por 7 dias, sublinhando a visão da morte como um evento que cria uma separação ritual e requer purificação. Essa visão deixou espaço para diversas interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, desde que seja realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinais. Essa ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades sem perder de vista os princípios fundamentais de respeito e reverência pelos falecidos. Do ponto de vista ambiental, a cremação tem uma menor pegada ecológica por várias razões. Primeiramente, requer menos espaço que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros fins. Além disso, evita a liberação de metano durante a decomposição dos corpos, um gás de efeito estufa que danifica o ambiente. Em segundo lugar, a cremação utiliza menos recursos materiais, como caixões e lápides, reduzindo seu impacto ambiental. É interessante notar que, além do enterro tradicional e dos casos excepcionais de cremação, existiam outras práticas funerárias na antiga Israel. O embalsamamento, embora não tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida. Um exemplo é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado a Canaã para ser enterrado, como descrito em Gênesis 50. Quanto à questão se a cremação afetará nosso corpo ressuscitado ou nos impedirá de receber essa promessa, vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados, descrevendo que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação, lembrando nossa fragilidade e limitações humanas. Porém, serão ressuscitados em glória, refletindo a majestade e a perfeição divina. Ele também fala da transformação da fraqueza em força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dor e envelhecimento, mas na ressurreição serão revestidos de força e não estarão mais limitados pelas fraquezas terrenas. Além disso, Paulo explica que os corpos passarão de naturais a espirituais. Nossos corpos atuais são naturais, adaptados a esta vida na terra, mas na ressurreição serão espirituais. Isso não significa que seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas que nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora, vamos analisar a surpreendente perspectiva sobre a liberdade de Deus nesse contexto. A Bíblia enfatiza a soberania divina, afirmando que ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação, portanto, não limita a capacidade de Deus para cumprir suas promessas. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo, com poder infinito que não está limitado pelas leis naturais ou circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é fundamental. Deus tem o poder de restaurar e transformar além do que podemos compreender. Em 1 Tessalonicenses 4, encontramos a promessa da ressurreição. O texto descreve um evento futuro em que Jesus retornará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos nesse momento serão arrebatados junto com os ressuscitados para encontrar o Senhor no ar. É crucial destacar que isso ocorrerá independentemente do estado físico anterior dos corpos. Não importa se foram enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo em corpos incorruptíveis e gloriosos. Agora, abordemos a pergunta mais comprometedora. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? Existem vários aspectos a serem analisados para tomar uma decisão informada e em paz com sua fé. Primeiro, doutrina e ensinamentos de sua igreja. Verifique a posição de sua congregação. Algumas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação,
desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito. Outras denominações protestantes podem ter visões mais abertas ou mais restritivas. Segundo, significado espiritual e teológico. Considere como a cremação se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o enterro tradicional, enquanto outras veem a cremação como igualmente válida, desde que realizada com respeito e dignidade. Terceiro, rituais e costumes. Reflita sobre as práticas associadas à morte e ao enterro em sua comunidade de fé. Converse com seu líder espiritual sobre como adaptar essas práticas para honrar seus desejos e as tradições de sua fé. Quarto, impacto familiar e comunitário. Considere como seus familiares e amigos se sentirão em relação à cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Quinto, aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e as regulamentações de cremação em sua área. Considere os custos, procedimentos e opções disponíveis. Ao refletir sobre esses pontos e buscar orientação espiritual, você poderá tomar uma decisão que esteja em harmonia com sua fé, respeite seus entes queridos e atenda às suas necessidades práticas e espirituais. Além dos pontos já mencionados, é importante considerar também os aspectos práticos e financeiros. A cremação geralmente é menos custosa que um enterro tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manejo das cinzas. Ao tomar sua decisão, leve em conta o respeito à sua memória e legado. Certifique-se de que o processo de cremação honre sua memória de uma maneira significativa para você e sua fé. Isso pode incluir a escolha de um local adequado para as cinzas, como um columbário, um cemitério ou um lugar especial que tenha significado espiritual para você. Em última análise, busque uma decisão que lhe traga paz interior. A morte é parte inerente da vida, e todos devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoe com seus valores e crenças, encontrando tranquilidade nessa escolha. É importante notar que, de acordo com os relatos bíblicos, não se estabelece uma proibição clara sobre a cremação. A decisão de ser enterrado ou cremado deve basear-se em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da Igreja, as preocupações práticas e os desejos da família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa de vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Este tema complexo merece reflexão cuidadosa. Convidamos você a considerar estas informações, se desejar, compartilhar seus pensamentos, sempre mantendo um diálogo respeitoso com aqueles que possam ter opiniões diferentes. Se este conteúdo foi relevante para você, não deixe de curtir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe.